saiu, mas a gente agradece assim mesmo, não é? Então, muito obrigada, Eliane, querida, está nos ouvindo. Obrigada pelas suas reflexões. Nós vamos dar continuidade ao nosso encontro aqui, agradecendo, antes de mais nada, a oportunidade, agradecendo aos trabalhadores espirituais da casa, Jesus, nossa querida Mãe, Maria de Nazaré, e a todos os espíritos que contribuem para essa tarefa maravilhosa que nós executamos, com auxílio, amparo, pedindo a Jesus que nossa reunião permaneça nesse clima de paz, todos sintonizados com Deus, nosso Pai, de amor e misericórdia. Vamos então receber a companheira da casa, Iole de Freitas, com suas reflexões, agradecendo mais uma vez e nos mantendo nesse clima de harmonia. Graças a Deus. Uma boa tarde a todos os que aqui estão, que dá muita alegria ao nosso coração estar na nossa casa, mas também a todos os que estão nos ouvindo nesta hora de seus lares. Nós vamos desenvolver juntos um estudo, um raciocínio sobre a ideia de Deus a partir do livro Grande Enigma, sabendo que seu autor, Leon Denis, ele foi intuído pelos seus guias espirituais para que ele buscasse escrever um livro que falasse da ideia de Deus, esta força soberana, como também a ela se refere o espírito Miramês, para que nós pudéssemos, né, todos, isso na época inclusive de Leon Denis, que nós pudéssemos nos dar conta de como esta força soberana, ela garante a cada um de nós a possibilidade de elevarmos-nos dentro de uma dinâmica interminável que vai nos levar a circunstâncias espirituais as mais elevadas, se nós fizermos por onde? Porque Deus está em nós. Esta é a grande questão. Por que nós escolhemos este tema? Até conversamos isso com Maria Regina, porque neste momento nós todos estamos sendo meio desafiados, não é verdade? Por estas condições extremamente diferentes das que estávamos acostumados dentro, principalmente do quadro de convivência com as pessoas, né? Então, nós fomos convidados por toda a circunstância pandêmica a buscarmos nos organizar de uma maneira diferente daquela que estávamos habituados, não é verdade? Inclusive dentro das questões, né, interiores, porque na medida em que o ritmo do convívio, o alvo do nosso convívio, né, com as pessoas, com a nossa força de trabalho, tanto profissional quanto na casa espírita, tudo isso foi exigindo de nós outras posturas, isso fez com que nós mergulhássemos também dentro de nós mesmos e pudéssemos então avaliar que temos uma força soberana também dentro de nós, que faz com que nós possamos usar as nossas potências espirituais que foram desenvolvidas pelo nosso arbítrio nas nossas escolhas através dos séculos, para que elas possam, nesta hora, podemos dizer nesses últimos 7 meses e meio, de uma maneira muito intensa, não é? Que estas nossas potências já construídas e afloradas pelo nosso próprio esforço, que elas possam então nos ajudar a reorganizar o nosso modus vivendi dentro na vida de relação a partir de uma reorganização íntima. Mas isto não se faz isoladamente. Nós estamos sempre, e Leon Denis deixa isto claro, não só no Grande Enigma, mas também no Problema do Ser e do Destino, nós estamos constantemente amparados
pelos espíritos que já detêm um grau de amorosidade, de maturidade maior, porque compreendem a lei de solidariedade de uma maneira muito mais intensa do que nós. Então, não estamos sozinhos, sabemos desta proteção, mas tem esta condição humana que Leon Denis nos traz de uma maneira lindíssima, porque ele nos faz ver que Deus em nós é uma realidade. Nós vamos então começar lembrando que Leon Denis, como foi, né, inspirado pelos guias espirituais para escrever este livro, isto ocorreu no instante em que ele estava, né, no mar, na praia, observando o oceano, em contato pleno com a natureza, porque ele sempre diz em suas obras que ele aprendeu a perceber Deus, a sentir a sua potência em si, a partir dos instantes em que ele pôde contemplar a natureza, e aí dentro de um processo extremamente interessante que ele vai narrar aqui no Grande Enigma, no capítulo 2, que é o mecanismo da absorção para depois ter a difusão. Por que ele diz isto? Porque quando ele se depara, Leon Denis, defronte à natureza, defronte ao mar, defronte às montanhas, das quais ninguém, acho como Leon Denis, né, se expressa em relação a essa força poderosa que vem de todo o elemento mineral que se constrói dentro das rochas de uma maneira que vem também influir sobre nós, ele nos mostra que nesta conjugação das forças internas dele com as forças da natureza, aonde ele percebe a força soberana do Criador, ele absorve esta energia, absorve e transmuta. Porque nós todos o fazemos, é porque a gente não presta atenção, mas é uma condição humana. Todos nós, espíritos em evolução, temos a condição, porque isso é mecanismo da lei. Nós vamos ler aqui para a gente ouvir nas palavras de Leon Denis a possibilidade de absorvermos, né, este hausto do Criador que é nos dado porque ele permeia toda a criação. Ele consegue atravessar e constituir todos os seres da criação. Então passa também este hausto divino a nos constituir, e ele traz em si as qualidades, os atributos em germe do Criador, nos seus atributos máximos da inteligência suprema do universo, do seu amor, né, inestimável por toda a criação, e nós podemos então absorvê-lo da maneira que nós já podemos, pelos filtros vibratórios que fomos construindo através dos séculos. Todos são valiosos dentro das nossas individualidades, e nós vamos então fazendo algo que o nosso altivo também explica lindamente numa palestra que ele fez no Leon Denis, né, quando estava encarnado, obviamente, sobre a substância, né, única, que é o que Leon Denis nos traz, né, mostrando que nós absorvemos esta energia porque nós a atraímos para nós na justa medida da nossa possibilidade, e que nós a devolvemos, a ação da distribuição e da difusão, e nós a devolvemos ao mundo nos graus mais diversos de materialização, mas dentro daquela possibilidade que nós já temos de, fazendo uso deste fluido cósmico universal pertinente ao nosso planeta, que emana do foco divino, que é Deus, que nós vamos tisnando-o, nós vamos desenhando, nós vamos esculpindo esse fluido de acordo com as nossas potências, e nós então impregnamos o entorno, e este fluido vai ser o canal de comunicação com todos. Como agora nós aqui estamos presencialmente, mas como tantos companheiros estão em seus lares, e o fluido de todos nós aqui, né, unidos pelo mesmo ideal,
pelo mesmo acompanhamento do estudo doutrinário. Estes fluidos, comandados inclusive pelas equipes socorristas do Rita de Cássia, chegam nesta hora, neste exato instante, a todos os lares, tocando e encharcando com as suas benesses todos os corações. Nós vamos então vendo como que esta emoção de Leon Denis toca a todos nós, para que nós possamos, mergulhados dentro deste raciocínio amorável e poético lírico de Leon Denis, como é difícil de encontrar em outros autores, nós possamos nos beneficiar de um valor que é do Criador, que é o belo, que é a harmonia. Leon Denis consegue ter uma lucidez intelectual inacreditável, uma verve inacreditável, como fazia quando ministrava as palestras, quando nos textos escritos, mas são sempre, né, raciocínios permeados pela confiança em Deus e puxando a si, não é? O que é belo, o que é equilibrado, o que é harmônico. E dentro do capítulo 2, se me permitir, eu vou começar pelo 2, depois a gente vai pelo 1, porque ele traz essa reflexão que a gente está já começando, mas com os textos que só ele sabe elaborar, não é? Unidade substancial do universo se chama. O universo é um, embora triplo na aparência. Espírito, força e matéria parecem não ser senão modos, os três estados de uma substância imutável em seu princípio, o fluido cósmico universal, né? A matéria que é a gênese de todas as manifestações, variável ao infinito, em suas manifestações. Então, os três estados de uma substância imutável no seu princípio, na sua gênese, variável ao infinito em suas manifestações. Então, essa pluralidade inacreditável, multifacetada, né, de que esta substância, que é a expressão do Criador, que se manifesta nesses três modos, espírito, força e matéria, e ele vai nos dizendo que força e matéria, que nos confundimos tantas vezes, não é? Tentando separá-las, elas trabalham de uma maneira conjunta. E nós vamos ver, então, que ele cita, inclusive, aqui, que William Crookes, 20 anos antes, inclusive, dele ter escrito o Grande Enigma, já dizia que a matéria não é senão um modo do movimento. Toda matéria, diz Crookes, tornará a passar pelo estado etéreo de onde ela provém. Todos provêm dessa substância única, né, que é a exalação da potência do Criador. O universo vive e respira, Leon Denis nos diz, animado por duas correntes poderosas. Aí voltamos a elas. A absorção e a difusão. Através desta expansão, através desse sopro imenso que a gente ouve tanto, né, o sopro divino, ele cria interminavelmente, que para nós é difícil de compreender, porque ele é um incriado, ele cria. Através do seu amor, ele atrai para si. Olha que lindo. Através do seu amor, desse amor inesgotável, ele vai nos atraindo a ele, porque é tudo do que nós precisamos nos alimentar, não é? As vibrações do seu pensamento e de sua vontade, fontes primeiras de todas as formas cósmicas, movem o universo e engendram a vida. Então, não tem como nós não nos sentirmos, não é, presentes dentro desta força inacreditavelmente amorosa, sábia, luminosa, e podermos dela absorver para depois a gente poder, então, difundir. Por causa da questão que ele vai trazer no capítulo 3, que é a lei da solidariedade. Não tem como crescermos sem nós estabelecermos a convivência. Eu não preciso nem de dizer, né? Porque depois desse isolamento que fomos todos levados começamos a entender um pouquinho, né, a preciosidade que é o convívio e como nós precisamos do convívio como ar que respiramos, não é verdade? O homem só cresce como ser humano, só cresce como espírito imortal a partir daquilo que ele elabora
em si e compartilha com o outro. Então, na lei de solidariedade, ele vai nos trazer isso de uma maneira lindíssima. Mas agora eu tinha falado que eu ia para o capítulo 1, depois do 2. Vamos aí. O que é que Leon Denis nos traz no primeiro capítulo? Mas achei que era importante a gente entender esse conceito de unidade substancial, para que a gente possa valorizar o nosso viver, né? Ele traz no capítulo 1, que tem o título do livro, O Grande Enigma, uma pergunta. Há um objetivo? Há uma lei no universo? Perguntar, tanta dor, tanta tragédia, talmente tantos desesperos. Então, tem um objetivo? E ele então pergunta, há uma força, esse parágrafo lindo, há uma esperança, há uma crença que possa nos elevar acima de nós mesmos, na direção de um objetivo superior, na direção de um princípio, de um ser em quem se identifiquem o bem, a verdade, a sabedoria. Ou não haveria em nós, em torno de nós, senão dúvidas, incerteza e trevas. E aí, nós vamos ver que ele vai respondendo, inclusive em outras partes aqui do livro, que existe, e ele diz que a doutrina, inclusive, popularizou isto, né? Uma força condutora de todas as coisas. Porque ele está perguntando se existe uma força, se existe uma esperança, que é tudo que a gente quer, né? Principalmente agora. Então, tem ou não tem, gente, a força e a esperança? Aí ele vem dizer, existe uma força condutora de todas as coisas. E essa força existe envolvendo o universo inteiro. E envolvendo cada planeta, cada mundo, agora vem a nós, cada pessoa, cada ser do espaço sideral. E essa força é a que permite que todos nós, afinal de contas, nos comuniquemos uns com os outros. E também, outra coisa importante, mantenhamos uma série de vibrações que façam com que todos nós vibremos dentro de uma certa faixa. Faixa essa que pode ser de uma vibração mais elevada ou menos na medida daquilo que a gente já construiu para nós, mas lembrando sempre que a cada segundo nós podemos evoluir, aumentar, sutilizar a nossa energia através da cota de amor que nós aplicamos na vida de convivência, não é isso? Então nós vamos vendo que ele vai nos dizer também, tudo se liga e se encadeia no universo. Tudo é regulado na medida da harmonia. As manifestações mais elevadas da energia confinam com a inteligência. A força, olhem, se forma em atração. A atração se faz amor. É esse o caminho. Que desde o mineral, vegetal, né? Animal, hominal. Então a atração se faz amor. Tudo se resume a um poder único e primordial, motor eterno e universal ao qual se dão nomes diversos, mas que é apenas o pensamento, a vontade divina, este foco inesgotável de amor, de bondade é Deus. E ele então vai nos dizer que todos os seres, todos os mundos se banham no oceano das irradiações que emanam desse foco inesgotável que é Deus. E Deus é o espírito então de sabedoria, de amor e de vida. Isso ele já está falando no capítulo 3, já pulei para o 3. Né? O poder infinito que governa o mundo. Vocês se lembram do primeiro capítulo, quando eu li, porque era a primeira pergunta dele, se há uma força, há uma esperança, existe um ser em que se identifique o bem, a verdade, a sabedoria? Aí já está respondido, Deus é o espírito de sabedoria, de amor e de vida, o poder infinito que governa o mundo. E agora vem a nossa parte. Cada alma é a irradiação da grande alma universal, né? Uma centelha emanada do foco eterno. Aí vem a questão, nós, porém, por que a gente está assim, um dia acorda bem, outro dia acorda mal, por que a gente oscila, por que não está tudo, né, as mil maravilhas.
É porque nós ignoramos a nós mesmos, as nossas próprias potencialidades. E esta ignorância é a causa da nossa fraqueza e a de todos os nossos males. Então, nós somos, olhem só, agora dá para entender por que a gente pode abordar este conceito de Deus em nós de uma maneira racional e legítima a partir dos conceitos doutrinários. Porque nós somos, né, uma irradiação da grande alma universal, né? E muitas vezes, quando a gente está fazendo os estudos também sobre medicina espiritual, quando os espíritos vêm sempre, né, nos alertar que quem está doente é o espírito, né? E a gente sabe, aí é isso por quê? Porque está desafinado da lei de harmonia e de amor. E esta desarmonia, ela se instala nesta organização fluídica que constitui os nossos corpos e vai aterrissar, então, muitas vezes no nosso corpo físico. Então, é a alma que está sofrendo, é a alma, né, que está adoecida. E aí a gente pensou com os amigos também desse encontro de medicina espiritual. Pois é, mas Deus não é a alma do mundo? A alma do mundo não adoece. É essa a nossa garantia. A alma do mundo é saudável eternamente. Nós podemos contar com ela, porque nós somos a emanação desse foco. E nós temos um poder regenerador enorme dentro de nós mesmos. Vocês vejam que essas questões são super importantes, porque quando também Denis, que amava a natureza, ele diz: Espírito universal, Deus, manifesta-se na natureza, e o homem é, na Terra, a mais elevada expressão da natureza. Somos a obra e a expressão de Deus, que é a fonte do bem. Mas esse bem nós o possuímos somente em estado de germe e nossa tarefa é desenvolvê-lo. Eu vou contar para vocês, vou parar um pouquinho. E depois a gente volta para cá, para o capítulo 3. Por quê? O nosso amigo Altivo Panfiro, nessa palestra, acho que foi em 2003 que ele fez, não tenho certeza, lá no Centro Leon Denis, sobre exatamente a substância única em Leon Denis, ele nos diz uma coisa que me bateu tão forte, gente. Deus não nos deu, ele disse, a sua imagem. Olha só, porque isso foi secularmente uma confusão, né? O que Deus nos deu? Seus valores. Eles estão impregnados na nossa consciência. Consciência esta que, na medida em que for se expandindo e se afinizando cada vez mais com o poder criador, com a harmonia, com o bem e com o belo, né? Esta consciência vai reiterando o entendimento e a prática destes valores que são atributos do Criador, mas que nós temos em germe dentro de nós para desenvolvermos. Eu achei isso tão bonito. Não precisamos da imagem. E depois eu nem vou, porque é muita coisa, porque esse livro é uma coisa maravilhosa. Diz porque Deus é invisível. Não tem que ficar tentando configurá-lo. Mas tem tanta coisa invisível como os nossos sentimentos que são verdadeiros, não é verdade? Então, essa questão é que é muito linda. Ele não nos lega a imagem, ele nos lega os seus valores. E nós vamos então ver, vou contar aqui uma historinha para que a gente vá encaixando uma coisa na outra, de um espírito amigo também da casa, o espírito Josué. Ele traz muitos relatos através da mediunidade da nossa companheira, do Rita, a Cristine Costa, num livro lindo, De Alma para a Alma, e ela agora está elaborando o segundo. Estamos aqui esperando, ansiosos para ver os novos relatos de Josué e até de Santini, outros espíritos também afinados, né? Com esta falange de espíritos que trazem estas mensagens. Ele narra, tem duas histórias que são lindas. Vou contar uma primeiro, se der eu conto a segunda também. Mas a primeira é a seguinte, eu acho tão bonita. Era um senhor que tinha
no Oriente, ele tinha um trabalho de uma tinturaria. Ele tingia tecidos com pigmentos que eram buscados na natureza. Pigmentos que vinham de frutos, pigmentos que vinham de minérios, pigmentos que vinham da oxidação, né, da própria atmosfera em alguns minérios, que dão uns azuis maravilhosos, né? E ele então ia aproveitando esta dádiva da natureza e ia selecionando estas cores desses pigmentos e ia fazendo os tingimentos, que é uma coisa, não sei se vocês têm noção, é muito esforço, é muito calor nos tachos e os banhos, é um serviço hercúleo para surgir algo tão diáfano, porque o pigmento, a cor, quando a luz bate, ela se transforma, não é, em luz, porque é uma coisa magnífica. Então, você tem algo que vem da natureza, ela é trabalhada pelo esforço humano, ela pode inclusive ficar impregnada em um tecido para criar uma roupagem, né? E ela então faz com que as pessoas que possam ter estas vestes, elas exalem a vibração daquelas cores. E ele resolve uma vez ir para uma viagem na Índia, porque ele soube que lá tinham pigmentos inacreditáveis e técnicas também, porque é dificílimo, né? Moer e tal, e fixar o pigmento, porque senão lava uma vez já era. E brilho, né? Que ele pudesse ser luminoso. E ele vai e conhece uma tinturaria com um senhor que era reconhecido como excelente, e ele entra e fica pasmo, admiradíssimo. Por quê? Porque ele viu que todos os funcionários que trabalhavam lá loucamente para produzir, como os dele, né, estavam vestidos com as vestes mais lindas, com as cores mais lindas, que só os grandes senhores do país dele e tal tinham condições de ter. E ele pergunta para o senhor, ele fala, mas por que você age assim? E aí tem 1000 interpretações, eu vou contar o que ele disse, nós vamos tentar ver todas, né, as dimensões desse relato que é lindo, né, porque impregna já a sala aqui toda de cores. Por quê? Porque ele diz, mas eles são os meus companheiros. Se não fosse com eles, eu não realizaria nada. Eles são os primeiros a ter o direito de fazer uso dos pigmentos trabalhados por eles. E mais, este é o ponto, escolher quais os pigmentos que eles gostariam, quais as cores, qual a radiância vibrátil, gente, que eles escolhem para poder então tingir as próprias vestes, porque aquela radiância, ela é coerente, ela coaduna com as suas próprias conquistas, com as suas próprias possibilidades e, quiçá, com as suas próprias necessidades de harmonização interior. Então é tão lindo, porque se nós ficamos imaginando o Cristo Jesus, que consegue sempre derramar sobre todos nós, sobre todas as nossas vestes vibratórias, banhos de luzes coloridas que revelam parte das suas qualidades infinitas de amor, e isto vem e nos banha, como nós recebemos dele essa disponibilidade de dar-se a nós enquanto radiâncias de luz para vir nos alimentar, nos estimular. Não podemos esmorecer, gente. Pode estar dificílimo, mas pera lá. Ele disponibiliza, porque essa é que é a questão. Se nós recebemos, e isso está, por isso é que eu quis trazer, porque acho que tem a ver com a lei de solidariedade, né? Ele, o exemplo maior de amor, ele está vertendo essas hostes vibratórias do Criador que passam através dele. Imagina este mecanismo de absorção, de elaboração das hostes do Criador por espíritos como o de Jesus, nosso mestre, e Jesus espalha mãos cheias. E penso o que a gente faz na nossa vida. Fiquei pensando muito, porque se a gente levar para o lado mais claro que está ali imediato, a gente
Disponibiliza para as pessoas que trabalham conosco as mesmas condições? Bom, vamos pensar. Tá. Mas mais, a gente disponibiliza para aqueles de quem a gente recebe constantemente afeto, apoio psíquico, espiritual, vibratório, generosamente. Estamos acostumados, porque os funcionários era que trabalhavam. Nós temos milhares de espíritos encarnados na nossa família, desencarnados na família espiritual, encarnados dentro do nosso campo de trabalho, de amizades, dentro da casa espírita, que disponibilizam afeto, segurança, amor por todos nós. Nós estamos disponibilizando para os outros? Ou estamos economizando na caixinha? Para que um momento tal é que a gente vai dar uma cotazinha de cá, uma luzinha de lá, põe um amarelinho ali, um vermelhinho ali, é isso? Ou nós vamos também aprender que está aqui absorção e difusão. É interessante, não é? Porque isto, a gente atravessa isso na posição do que recebe há séculos, como espíritos imortais, desencarnados e encarnados. Acho que era legal a gente parar para pensar como é que a gente está respondendo à lei da solidariedade, né? Porque olha como é interessante, às vezes nos arroubos heróicos de generosidade, a gente é solidário. Estou querendo saber que a gente é solidário com quem está, vocês me desculpem a palavra, mas eu vou falar, nos aturando. Porque eu sei que eu sou carne de pescoço. Então, para aguentar é fogo. Então é o seguinte, a gente está disponibilizando o melhor de nós, as nossas cores vibráteis, para aqueles que nos alimentam sem nada pedir e que a gente nem se dá conta do quanto a gente precisa. A pandemia deu uma certa luz sobre essa história, né? Como que faz falta. Famosa, a gente só percebe quando faz falta. Pois é. Então, eu queria marcar isso, porque acho que isso é tão importante, né? A outra história fica para a próxima vez, vocês achem o livro e vejam, porque ela é linda, e eu devia até ter falado, porque eu pedi para eles orientarem, eles falaram que a colheita inesperada, que é lindíssimo, porque é a história da pessoa que planta corretamente, faz tudo certinho, então, aí vai recolher, recolhe, fica todo mundo achando que vai dar zebra, não, recolhe, tudo maravilhoso, só que cada planta deu em dobro o que ele plantou. Por quê? Porque entrou não só as atitudes humanas corretas, mas fez tudo de uma maneira afinada com a lei de amor, o coração repleto de alegria mais pura, a mente sintonizada com o Criador, fazem a alquimia na produção, favorecendo a colheita de resultados nunca antes vistos ou esperados. E nós estamos na hora de finalizar, nós vamos ler, deixa eu achar aqui. A gente começou com Leon Denis, vamos terminar com Leon Denis. Vamos ver. Olha só. Nós precisamos, como diz a minha amiga Joselma, de aprender a juntar as pontas agora, né? A gente tem que ir juntando as pontas de cá e de lá para fazer a famosa teia vibratória de pacificação. Pode desperdiçar da bobeira, não. Ponta de cá, ponta de lá, e eles estão intuindo para que determinadas criaturas possam ir ligando-se para constituir essa teia que vai trabalhar no coletivo. Mas vamos a Leon Denis. Ele termina, então, vamos terminar com isso, esse capítulo, por exemplo, no terceiro, ele diz o seguinte, ele adorava a natureza, vamos voltar a ela. De pé sobre a terra, meu sustentáculo, minha nutriça e minha mãe, elevo meu olhar para o infinito, sinto-me envolvido na imensa comunhão da vida. Os eflúvios da alma universal penetram em mim e fazem vibrar meu pensamento e meu coração. Forças poderosas me sustentam, avivam em mim a existência. E continua, ó meu Deus, ó meu Pai, ajuda-me a avançar no caminho sagrado do conhecimento,
para uma compreensão mais elevada de tuas leis, a fim de que se desenvolva em mim mais simpatia, mais amor pela grande família humana. Pois sei que através do meu aperfeiçoamento moral, através da realização, da aplicação ativa em torno de mim, em proveito de todos, da caridade e da bondade, aproximar-me-ei de ti e merecerei conhecer-te melhor, comunicar-me mais intimamente contigo, na grande harmonia dos seres e das coisas. Nós terminamos aqui lembrando a todos nós que é uma dádiva termos acesso a estes textos de Leon Denis, porque eles atraem para si as vibrações excelsas de quem os elaborou, de seus guias, mas também de tantos outros espíritos que desde então vêm fazendo com que estas palavras ecoem nos corações daqueles que a leem, porque existe uma teia enorme de significado maior do que nós somos. Enquanto nós estivermos dentro de um quadro teimoso de ignorar o que nós somos, as nossas potências, nós vamos sofrer sem necessidade. Então, vamos aproveitar neste momento, neste encerramento agora deste estudo. Vamos abrir o nosso coração, sem dúvida. Muitos espíritos que comungam com a falange de Leon Denis na nossa casa estarão aptos a, neste instante, nesta hora, pela nossa vontade de absorção destes valores sublimes, nós nos regozijarmos, porque somos filhos de Deus e porque temos em nós a sua expressão maior. Cabe-nos simplesmente trabalhar, fazê-la florescer, para que nós possamos criar em torno de nós uma coletividade, um país, um planeta, aonde o hausto do Criador seja a marca de identidade daqueles que nele habitam. Muita paz para nós. E agora, meus amigos, mergulhados nessa paz, aproveitando essa ambiência, nós teremos um passe diferente. Um passe que não será dado pelos médiuns na forma física, mas sim pela equipe espiritual da casa. Então, a orientação é que estejamos concentrados. Será apenas por um minutinho, mas será um minuto mais proveitoso do nosso dia. A espiritualidade vai trabalhar de acordo com a necessidade de cada um. Então, por um minuto, vamos ficar na posição física e mental de recebimento dessas vibrações. Graças a Deus.
Temos tanto a agradecer, Senhor. Agradecer, primeiramente, ao nosso Pai. O Pai que não esquece de nenhum de seus filhos, não deixa nenhum para trás. A nosso irmão, Jesus, querido Mestre, companheiro, amigo de todas as horas. Obrigada, Senhor, sempre. E pedimos, Senhor, a sua ajuda para que tenhamos a nossa vontade fortalecida dentro de nós, que possamos nos manter nesse caminho, que é um caminho trabalhoso, mas muito proveitoso. Obrigada, nossa mãe, que nos acolhe sempre, nos coloca em seu colo sempre que precisamos. Obrigada por seu amor, um amor tão grande que podemos até distribuir a todos à nossa volta. Então, nesse espírito agradecido, alegres pela oportunidade de estarmos todos juntos hoje aqui, pedimos a licença de Deus, nosso Pai, e de todos os trabalhadores dessa equipe maravilhosa que trabalha nessa casa, os espíritos, nossos protetores e amigos. Obrigada, nossa mãe, por abrir suas portas para nós. Que possamos seguir aos nossos lares, com os nossos corações leves e nossas mentes em paz. Graças a Deus. Um pequeno aviso, nós não estamos tendo o acolhimento fraterno presencial, mas quem precisar de uma palavra pode entrar no site que há a relação daqueles que estão fazendo esse acolhimento de forma virtual, ok? Muito obrigada, queridos, que possamos estar aqui novamente na próxima semana.